guerreiros, vocês pediram e pediram com ênfase, né? Essa série sobre os protocolos dos sábios de Sião. Literalmente é a série, é o vídeo mais pedido do canal desde que eu iniciei esse canal. É realmente frenética a solicitação pela continuação dessa série. Eu nunca pretendi parar no meio. Eu vou trabalhar os protocolos até o último capítulo, depois eu vou trabalhar o dossiê Rosenthal, que complementa, e talvez, se a gente tiver peito, se a gente tiver coragem, a gente pode trabalhar o Mein Kampf, que é o livro do Hitler. O problema é que esse assunto todo é muito delicado, não existe nada mais delicado do que tocar no assunto do judaísmo, do nazismo, os estigmas, os recalques que ficaram, o sofrimento que tudo ocasionou, tanto de um lado quanto para o outro, quais são as hipóteses, quais são as teorias. Existe um bonzinho e um malvado, Hitler era o malvado, os judeus são bonzinhos, ou a coisa não é bem assim. É muito delicado, porque houve muito sofrimento, uma celeuma muito forte. E eu vejo nos comentários, é realmente muito oposto, assim. Tem uma galera que fala, ó, é tudo falso, isso daí é coisa de antissemitismo, você é um antissemita. E vem cascando pau. E uma outra galera fala, pá, que massa, é tudo verdade, tem tudo a ver, os protocolos descrevem o mundo atual, tem que continuar a série. Então, eu não sei, gente, eu tô aqui trabalhando esse assunto, eu estou aqui compartilhando com vocês os protocolos. Eu não sei qual que é a verdade, eu não sei no final dessas contas, eu sei que tem caroço nesse angu. Esse tema todo, judaísmo versus nazismo, essa existência de uma elite financeira judaica internacional, o mundo que a gente vive hoje, a configuração política que vivemos, tem muito caroço nesse angu todo aí para a gente simplesmente botar de lado e dizer, ó, aconteceu o nazismo, os judeus estão aí, existe uma elite financeira internacional, mas vamos deixar isso tudo como está. Não é bem assim. E estamos aqui buscando compreender esses assuntos. Protocolos são verdadeiros? São falsos? Não sei. Mas como eu disse no vídeo passado, sendo verdadeiro ou sendo falso, é um material que temos em mãos. Devemos investigá-lo. E é isso que eu estou fazendo, porque eu já li os protocolos mais de uma vez e eu já grifei partes, eu já fiz um estudo que estou agora dividindo com vocês. Nesse vídeo agora, que é o vídeo número 6 dessa série, eu vou ler para vocês o capítulo 4, as partes grifadas. Esse capítulo ele tem só uma página, então eu vou conseguir ler todo o capítulo. Eu não vou ler só as partes grifadas, eu vou ler o capítulo inteiro porque é uma página só. E depois eu achei interessante ler aqui, ó, os comentários que foram feitos por autores em outros livros, em outras obras, comentários sobre o assunto. Então eu vou ler o capítulo e vou ler os comentários. E vou fazer os meus comentários em cima também. Então assim, ó, capítulo 4, resumo. As diversas fases de uma república, a franco-maçonaria externa, a liberdade e a fé, a concorrência internacional do comércio e da indústria, o papel da especulação, o culto do ouro. Essas são as frases-chave que caracterizam o capítulo. Começa da seguinte forma. Toda república passa por diversas fases. A primeira compreende os primeiros dias da loucura de um cego que se atira para a direita e para a esquerda. A segunda é a da demagogia, de onde nasce a anarquia. Depois vem inevitavelmente o despotismo. Não um despotismo legal e franco, mas um despotismo invisível e ignorado, todavia sensível. Despotismo exercido por uma organização secreta que age com tanto menos escrúpulo quanto se acoberta por meio de diversos agentes, cuja substituição não só não a prejudica, como a dispensa de gastar seus recursos, recompensando longos serviços. E aí eles colocam aqui em negrito e sublinhado, hein? Quem poderá derrubar uma força invisível? Nossa força é assim. Agora tudo em negrito. A franco-maçonaria externa serve unicamente para cobrir nossos desígnios. O plano de ação dessa força, o lugar que assiste, são inteiramente ignorados do público. Ou seja, essa questão de que a franco-maçonaria
durante a Revolução Francesa, durante o Iluminismo, é muito óbvio, muito claro que a franco-maçonaria teve um importante papel no desfecho todo da Revolução Central, da queda das monarquias e da ascensão dessa neo-aristocracia financeira internacional. A gente vê o papel como eu disse nos vídeos passados, o papel da franco-maçonaria, né, reunindo pessoas da burguesia, incutindo ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, de vamos depor os monarcas estão nos oprimindo, etc. e tal, e foi a burguesia, incitada pela maçonaria, que instigou a classe trabalhadora a cortar a cabeça dos monarcas franceses, a fazer lá a queda da Bastilha. Não foi ideia da classe operária. A classe operária é uma massa, mas por detrás da classe operária estava a classe burguesa, que era, na maioria, membros da maçonaria, franco-maçonaria. Porque o operário não é membro da franco-maçonaria, e nem o clero. A Igreja Católica era inimiga da maçonaria. Então quem a maçonaria recrutava? Aquela nascente classe média burguesa. E com a queda das monarquias, o poder estava vago para essa neo-aristocracia judaica internacional tomar o lugar, né? Agora a parte grifada em verde que eu fiz aqui, que eu achei importante. A própria liberdade poderia ser inofensiva e existir no Estado, sem prejudicar a liberdade dos povos, se repousasse nos princípios da crença em Deus e na fraternidade humana, fora da ideia de igualdade contrariada pelas próprias leis da criação, que estabelecem a subordinação. Aqui nos protocolos, teoricamente escritos pelos sábios judeus, né, eles dizem que a liberdade é uma ilusão. Não existe liberdade na natureza. Não existe igualdade na natureza. Os seres são subordinados. Há uma hierarquização na natureza. A natureza não é igual para todos. A natureza é injusta, sim. Uns têm mais, outros têm menos. Uns caçam, outros são caçados. Ela não é igual à natureza e não há liberdade de fato. Para esses indivíduos aqui que escreveram esses protocolos, a liberdade é uma ilusão. Ela só serve, no final das contas, para instigar a população a um delírio de que há uma liberdade e botar o povo à mercê dessas forças invisíveis, né? Então diz o seguinte: com tal fé, o povo se deixaria governar pela tutela das paróquias e marcharia humilde e tranquilo sob a direção de seu pastor espiritual, submetido à distribuição divina dos bens deste mundo, que é a distribuição natural das heranças cristãs, né? Ou seja, o clero e a aristocracia e a divisão dos bens, a hierarquização dos poderes que era feito no período feudal, que era feito a hierarquização cristã, né, das aristocracias cristãs. E o que eles chamam aqui nos protocolos de aristocracia natural. Eles dizem aqui que as monarquias, as aristocracias cristãs oriundas do feudalismo, eles chamam aqui de aristocracias naturais porque eram benéficas ao próprio povo, na medida em que as neo-aristocracias financeiras judaicas não são benéficas, mas as cristãs eram naturais, era a ama de leite que eles chamam aqui. Eis porque é preciso que destruamos a fé, que arranquemos do espírito dos cristãos o próprio princípio da divindade e do espírito, com E maiúsculo, divindade e espírito com letras maiúsculas, a fim de substituí-lo pelos cálculos e pelas necessidades materiais. Para que os espíritos dos cristãos não tenham tempo de raciocinar e observar, é necessário distraí-los pela indústria e pelo comércio. Deste modo, todas as nações procurarão suas vantagens e lutarão cada uma pelos seus interesses. Não notarão o inimigo comum, mas para que a liberdade possa, assim, desagregar e destruir completamente a sociedade dos cristãos, é preciso fazer da especulação a base da indústria. Desta forma, nenhuma das riquezas que a indústria tirar da terra ficará nas mãos dos industriais, mas serão servidas pela especulação, isso é, cairão nas nossas burras. Ou seja, o verdadeiro poder não é o industrial. Enquanto o pessoal fica martelando nessa história do capitalismo, que os empresários é que
que dominam o povo, que o empresário, a classe burguesa, né, dona dos meios industriais, aquela coisa da Revolução Industrial, né, que é o empresário, é a classe industrial burguesa que oprime o trabalhador nas indústrias e que utiliza da exploração da mão de obra do trabalhador para enriquecer, né, a classe burguesa. E na verdade não, quem está com a grana, quem controla a história toda são os bancos. Os industriais comem na mão dos bancos, os industriais comem na mão da especulação, das bolsas de valores. Quem realmente controla o mundo são as elites financeiras e não as elites empresariais e industriais, tá entendendo? E ele deixa isso aqui bem claro durante os protocolos. A luta ardente pela supremacia, os choques da vida econômica criarão e já criaram sociedades desencantadas, frias e sem coração. Essas sociedades terão uma profunda repugnância pela política superior e pela religião. É impressionante, né? Acabou de descrever o mundo atual, onde ninguém gosta de política, todo mundo odeia política. Política é sinônimo de vagabundo, de corrupto, de ladrão, e ninguém gosta de religião. A Igreja Católica é sinônimo de uma religião opressora, dogmática e tal, né? Aquela coisa. Seu único guia será o cálculo, isto é, o ouro, pelo qual terão um verdadeiro culto, por causa dos bens materiais que pode proporcionar. Então, as classes baixas dos cristãos nos guiarão em nossa luta contra a classe inteligente dos cristãos no poder, nossos concorrentes. Não para fazer o bem, nem mesmo para adquirir a riqueza, mas simplesmente por ódio dos privilégios. Inacreditável, eles colocam cristão rico contra cristão pobre, né? E nessa luta de classes, quem sai vencendo são as elites financeiras judaicas, segundo os protocolos. O capítulo termina aqui, mas eu acho que tem alguns comentários interessantes para a gente dar uma olhada. Esses comentários aqui são cheios de nomes franceses e eu não sei as pronúncias e nomes próprios, então eu vou tentar pronunciar da forma correta, mas eu não sei francês. Cadmi Cohen, no livro Nômades, páginas 152 e 153, diz o seguinte, abre aspas, de modo geral, por toda parte, os judeus são republicanos. A república, que tende ao nivelamento, foi sempre uma de suas mais caras aspirações. Seu ódio de toda autoridade dinástica ou pessoal, seu sincero amor das instituições republicanas, sua repulsa por toda injustiça, acham sua explicação no unitarismo ideal de sua raça. Ótimo, república para os outros se esfacelarem, autocracia para o seu domínio. Depois, por isso declara Efleg na, abre aspas, Anthologie Juive, que é o nome do livro, página 261. O judaísmo orienta-se unicamente para o futuro terrestre. Por isso, numa conferência sobre o patrocínio da Loge de la Parfaite Union de Mulhouse, França, a 26 de maio de 1927, dizia o maçom senador Brehier, abre aspas, durante 2 séculos, nossa mais perigosa inimiga foi a Igreja. Por isso, o judaísmo e a Igreja, segundo Cadmi Cohen, em Nômades, página 71, abre aspas, são 2 contrários, 2 antinomias, 2 blocos que se defrontam. Por isso, o, abre aspas, ritual do 13º grau do Grand Orient de France declara, na loja maçônica, abre aspas, aniquilar o catolicismo contra qual todos os meios são bons. A velha briga entre a maçonaria e a Igreja Católica, né? Eu acho incrível como que ainda tem gente que nos dias de hoje ainda fica martelando na ideia de que a Igreja Católica tem algum poder, né? De que a Igreja Católica é a grande opressora do mundo, de que a Igreja Católica é grande poderosamente porque o Papa ele senta numa cadeira de ouro, porque não é de ouro a cadeira do Papa, ela é de bronze, ela é banhada em bronze, não é nem de ouro. Mas é aquela velha ideia já antiquada de que a Igreja Católica exerce algum domínio, algum poder sobre o mundo. A Igreja Católica está vencida. A Igreja Católica, as igrejas por aí afora, vai passar na frente das igrejas, só tem pombo cagando em cima. É coisa do passado, infelizmente é coisa do passado, porque o negócio aqui está funcionando pelo visto, né? Eles estão conseguindo destruir, desmoralizar e tornar a Igreja Católica um negócio antiquado, velho, da época dos nossos avós. Hoje em dia a igreja não tem mais nenhum poder
A Igreja Católica é só um grande teatro lá, fica o Papa lá, fica aquela coisa bonita, mas poder quem tem são as finanças internacionais, são os grandes bancos, esses caras controlam o mundo. A Igreja Católica só o Papa vem e fala um negócio, o Papa vem e fala outro negócio, é aquela coisa bonitinha, mas é tudo uma grande encenação, porque poder mesmo, poder político, poder econômico, poder de manobrar a sociedade, como a Igreja Católica já fez em certa época, não existe mais. Então quer dizer que é válido o poder que ela exerceu sobre os povos antigamente? Você está dizendo que é bom isso? Bom, eu não estou dizendo, quem está dizendo os protocolos. Eles é que dizem que as aristocracias cristãs, que a Igreja Católica era ama de leite. Era uma aristocracia? Era. Ela tinha poder sobre o povo? Tinha. Mas era de certa forma benéfico. Ou muito menos pior, infinitamente muito menos pior, do que o poder exercido o poder exercido por essas finanças internacionais judaicas. Depois diz o seguinte, diz o judeu Kadmi Cohen, Nômades, página 88 e 89, abre aspas. Tudo no semita é especulação, de ideias ou de negócios, e, sob este último aspecto, que hino vigoroso não conta ele a glorificação do interesse terrestre. Bateau diz em, abre aspas, Le Problèmes Juifs, fecha aspas, página 39, abre aspas, na finança, tudo se encontrou em algumas mãos invisíveis, tudo se trama no silêncio e na noite. Cúmplices e solidários, os autores são secretos e discretos. O instrumento são as operações anônimas da bolsa, compra e venda e compra. Sobre ações invisíveis, os pratos da balança do destino oscilam. Contra a autoridade tirânica, contra o domínio do econômico, é possível achar armas, o coração dos homens e a alma dos povos, mas deixam-nas enferrujar na bainha. Depois do seguinte, o culto do ouro pelo judeu começa na Bíblia, com a adoração do bezerro fundido por Arão. Desde a mais alta antiguidade, o judeu cultiva e manobra o ouro. Por que razão os judeus intentaram um processo ao pretor Flaccus? Pretor Flaccus é uma terminologia da época do Império Romano. Eu não sei exatamente o que é, mas dá de entender na continuidade aqui. Respondia Cícero, seu advogado, no Pro Flacco, abre aspas. Vendo que o ouro era, por conta dos judeus, exportado todos os anos da Itália e de todas as províncias para Jerusalém, Flaccus proibiu por um édito a saída do ouro da Ásia. Ou seja, Flaccus parece que era um indivíduo com poder de proibir a saída do ouro da Ásia. Bertrand Lazare, em Le Antisémitisme, volume 1, página 174, diz o seguinte, abre aspas, à medida que se avança, vê-se com efeito crescer nos judeus a preocupação da riqueza e toda a sua atividade prática se concentrar em um comércio especial. Refiro-me ao comércio do ouro. Página 187, abre aspas, o ouro deu aos judeus um poder que todas as leis políticas e religiosas lhe recusavam. Detentores do ouro tornaram-se senhores de seus senhores. Jack London, em Le Peuple de l'Abîme, abre aspas, o ouro é o passaporte do judeu.